Fala galera, beleza? Estamos começando mais um vídeo nosso Praticamente Inofensivos. Eu sou o Marcivaldo Lira. Eu sou o Rodrigo Bandeira. E como você pode ver, nós perdemos a batalha, mas não a guerra. Então vamos começar no programa de hoje falando sobre uma personagem muito importante na história dos quadrinhos, né? Ela que é considerada um dos três pilares, né, do universo DC. É considerada a maior super-heroína da história dos quadrinhos. E esse ano finalmente vai ganhar o seu filme solo. Isso é verdade. É lógico que nós estamos falando da Mulher Maravilha. Mas justamente para conhecer a Mulher Maravilha, nós temos que verificar muito da sua origem, né? E esse vai ser o objetivo do nosso vídeo. Nós vamos falar mais sobre a origem, os bastidores, né? O que foi que levou à criação da Mulher Maravilha, né? Só que antes de a gente falar dessa parte assim que é bastante interessante, vale só um pequeno resumo do que é a Mulher Maravilha. Exato. Tá? A Mulher Maravilha nada mais era do que uma princesa amazona, tá? Que vivia tranquilamente numa ilha, isolada de todo mundo, ela não aparece no mapa. E um belo dia, um avião da Força Aérea Americana cai nessa ilha, ela se apaixona pelo piloto e acaba resolvendo vir para o mundo dos homens, onde ela começa a viver as suas aventuras, adota uma identidade secreta, que é uma enfermeira, e as primeiras histórias dela se passam durante o conflito da Segunda Guerra Mundial. Só que o quadrinho da Mulher Maravilha, ele fez muito sucesso desde a sua primeira edição. Só que para você entender esse sucesso, você tem que entender como a personagem ela foi criada, você tem que entender como era o estilo de vida do criador, que tudo isso convergiu para ela se tornar essa personagem única. Apesar dela ter sofrido várias reformulações durante esses mais de 75 anos de histórias publicadas, a sua origem até hoje ecoa nas suas histórias. Exato, né? Então justamente isso. O primeiro ponto para entender, como o Rodrigo falou, é conhecer um pouco sobre o seu criador. Ela foi criada pelo psicólogo William Moulton Marston. Ele que era muito respeitado justamente porque ele era autor de diversos livros, diversos artigos, professor de universidade e um dos criadores do polígrafo, né, o famoso detector de mentiras. Exato, né? Então, tipo, na parte acadêmica ele era bastante respeitado. E esse já é um ponto que você vai ver que ele já vai ter influência com relação às histórias da criação dela. Mas a pergunta que aparece agora é a seguinte: como um psicólogo PhD foi escrever história em quadrinhos? Exato, né? Como foi que isso foi acontecer? É bastante interessante porque ele publicou um artigo intitulado Não Ria dos Quadrinhos. Exato, né? E nesse artigo, digamos assim, que ele tem uma filosofia do morde e assopra. Ele achava a mídia quadrinho muito interessante, porque a partir dessa mídia ele acreditava que você poderia tratar de assuntos bastante complexos de uma forma simples, uma forma bastante descontraída, só que isso não era feito. Os quadrinhos se resumiam a conflitos onde tudo era resolvido na base da porrada. Exato, né? Aí, um dos editores de quadrinhos de uma determinada editora leu o artigo e disse assim: é melhor trazer esse cara pro nosso lado do que ter ele como inimigo. É uma política que é adotada isso há muito tempo, né? Durante muito tempo, né? Enquanto ele estiver com a gente, ele não vai criticar. Então a gente já se livra no caso dessas críticas mais severas, né? Então ele foi contratado como consultor das histórias, né? Então os roteiros passavam pela mão dele para ver se precisava fazer alguma adaptação. O trabalho dele foi muito bem desenvolvido e surgiu a proposta dele criar um personagem para a editora. Exatamente, né? Porque ele tinha várias propostas justamente de como melhorar as histórias em quadrinhos, como usar isso a favor, no sentido de uma parte mais educacional, né? Não necessariamente acadêmica, né? Mas no caso ensinar determinados valores que ele defendia. Então ele teve essa proposta, cria um personagem que seja novo e diferente, né? Que obedeça essa sua filosofia, né? Exatamente, né? De que o quadrinho pode ser uma forma de ensinar assuntos complexos para outras pessoas. Mais especificamente, ele tinha essa coisa muito do amor livre, né? Tipo, ele achava, as histórias tinham muito do que ele considerava uma masculinidade agressiva. Então ele tinha, onde tudo era resolvido só através da porrada. Então ele gostaria de mostrar que os conflitos poderiam ser resolvidos de outras formas. Ele achava que faltava um pouco de um amor, até mesmo um amor materno e uma certa ternura, segundo as palavras dele mesmo, né? Para resolver tais problemas. Só que ele encontrou uma certa dificuldade de colocar isso num novo personagem nos moldes que eram feitos os personagens naquela época. Então,
ele chegou a conversar com a esposa dele, que também era psicóloga, né, Elizabeth Martin, e ela disse assim: bem, se você quer passar tudo isso que você tanto prega, você vai ter que criar uma personagem feminina. Exatamente. Né? Ele, sendo amante de mitologia grega, criou uma heroína que era uma amazona. E as histórias da Mulher Maravilha, como se passavam do período durante a Segunda Guerra, a identidade secreta dela na época, ela era uma enfermeira do campo de batalha. Ou seja, era uma personagem que era uma guerreira, mas ao mesmo tempo prestava socorro às outras pessoas. E muitas das convicções dele apareceram nas histórias em quadrinhos. Por exemplo, ele inventou o detector de mentiras. Uma das armas da Mulher Maravilha é um laço, onde ela coloca esse laço na pessoa e ela fala somente a verdade. Você não disse a verdade. O laço obrigará você. Agora diga a sua verdade. Me visto com a roupa da Mulher Maravilha. Faz eu me sentir poderoso. Ele admirava muito uma mobilidade cultural da época. Isso, né? No caso, ele era um amante daqueles eventos que levavam ao entretenimento, né? Ele chegou, por exemplo, a escrever um livro sobre o Vanderbilt, que era um evento onde tinha diversos shows de canto, de comédia, de adestramento de animais, e justamente ele pegou todas essas características e foi colocando nas histórias dele, através de personagens e por meio de histórias. Só para citar, por exemplo, ela tinha uma amiga que era muito engraçada, no caso ele pegava a parte da comédia. Ele tinha alguns vilões, que por exemplo o Dr. Psycho, que era um anão. Ela tinha a vilã, Mulher Leopardo, tudo mais, e constantemente ela aparecia adestrando cavalos, touros e tudo mais. Então ele trazia sempre essas características. Na Ilha das Amazonas, uma das modalidades de competição entre elas era uma batalha que era feita com as Amazonas montadas em cangurus. Em cangurus. Que isso daí reflete também a questão das preferências dele que ele colocava no quadrinho. Só que essas preferências que ele tinha um lado, digamos assim, meio obscuro, um lado muito, digamos assim, até certo sexualizado. A gente vai passar por uma outra parte da vida do Marston, né? Ele era um psicólogo, onde acreditava que o amor tinha que ser livre, e na vida dele o amor era tão livre que ele tinha um relacionamento poligâmico. Exato, né? No caso, como foi dito anteriormente, ele tinha a esposa oficial, né? Elizabeth Holloway, que também era psicóloga. Mas só que os dois viviam com uma ex-estudante dele, a Oliver Byrne. Os três moravam juntos e tinham essa vida, no caso... Uma vida a três. Uma vida a três, exatamente. Uma vida a três. Né? Ele teve dois filhos com cada uma delas. Né? E nas histórias da Mulher Maravilha, durante o tempo que ele escrevia, apareciam muitas cenas onde a Mulher Maravilha ela era acorrentada, né? Capas de revista onde ela estava acorrentada e você era ameaçada por um míssil, como se fosse um símbolo fálico. Agora vale ressaltar o seguinte, que apesar de toda essa visão, o poder feminino é muito bem retratado nas histórias da Mulher Maravilha. Até porque, como ela não faz parte do nosso mundo, muitas das coisas que é normal para nós, ele mostra de uma maneira diferente da visão da Mulher Maravilha. Por exemplo, as histórias dela no princípio se passam durante a Segunda Guerra, e é muito comum na fala da Mulher Maravilha dizer que a guerra que está acontecendo é bobagem, porque são os homens que querem guerrear, que isso poderia ser resolvido de uma outra forma. Isso. Que era uma das visões dele, né? Que muita das coisas não precisava de conflito para ser resolvido. Ele colocava muito isso nas histórias da Mulher Maravilha. E houve um período que ela fez tanto sucesso que ela chegou a ser escrita por outros roteiristas, que não fosse ele. Digamos assim, ela chegou a fazer parte da Sociedade da Justiça, né? E lá na Sociedade da Justiça não era o Marston que escrevia os roteiros. E o cara que escreveu o roteiro lá teimava em colocar a Mulher Maravilha como uma mulher fragilizada no meio dos homens. Ele ficava muito aborrecido com isso, porque ele sempre quis com que ela fosse um símbolo de uma mulher forte, né? Digamos assim, ela não tinha que... Ele ficava muito aborrecido porque algumas histórias ela tinha que ser... Os homens iam salvar porque ela estava presa, como se ela não pudesse resolver
os problemas sozinha, né? Então ele ficava muito aborrecido com relação a isso. Então a personagem, ao longo desses mais de 70 anos, ela passou por diversas reformulações. Talvez a reformulação mais significativa que se teve foi após a Crise nas Infinitas Terras, que foi um mega evento, que talvez um programa seja necessário para explicar o que foi a Crise nas Infinitas Terras. Falar resumidamente não vai mostrar a grandiosidade que foi esse evento, né? Precisaria de um programa. Então, após a Crise nas Infinitas Terras, todos os personagens da DC sofreram reformulações. Só para citar como exemplo, o Superman foi reformulado pelo John Byrne, o Batman foi reformulado pelo Frank Miller e a Mulher Maravilha, para fechar a trindade, foi reformulada pelo grande artista George Pérez. George Pérez tanto escreveu as histórias quanto fez os desenhos maravilhosos. Lá ele reconta a origem da Mulher Maravilha e traz um traço que se tem até hoje, uma característica que se tem até hoje. As aventuras dela ficaram mais próximas da mitologia grega, já que a origem dela vem da mitologia grega, né? Coisa que o Mastro não fazia tanto assim, que as histórias dela se passavam bastante no conflito durante a Segunda Guerra. E até hoje, mesmo passando por diversas reformulações, a questão da carga da mitologia grega, ela continua muito forte nas histórias da Mulher Maravilha. Outra reformulação que ela teve foi nos Novos 52, que também quem ficou a cargo dos roteiros foi o Brian Azzarello. Ele continua seguindo a linha que o George Pérez traçou na época. Tá certo? Tudo bem? Então a Mulher Maravilha é um personagem muito rico, ela tem muitas histórias muito interessantes, passou por diversas reformulações, ela é membro cativa da Liga da Justiça, né? Ela representa o poder feminino nos quadrinhos, já foi embaixadora da ONU, Exato, né? Foi embaixadora da ONU e esse ano vai estrear a sua adaptação cinematográfica que para muitos vai ser digamos assim que o universo cinematográfico da DC vai ter a sua redenção. Exatamente, né? Muita expectativa com relação a isso. Para acontecer esse filme, foi gasto muito tempo. A diretora, que eu agora não me lembro o nome, ela fez em 2003 o filme Monster, que foi muito sucesso, e desde lá ela já deu a ideia de fazer um filme da Mulher Maravilha. E só agora que ela conseguiu, no caso, convencer de que seria importante ter esse filme. E agora vai ser pode ser o triunfo dela. A expectativa é muito grande porque, digamos assim, a Mulher Maravilha já apareceu no Batman vs Superman. E todo mundo que assistiu o filme, quando saiu do cinema, diz assim: Mulher Maravilha roubou a cena. Exatamente. Ela acabou Mulher Maravilha roubou a cena. Então digamos assim, que seja essas partes importantes que a gente achou para falar. Exatamente. Tem muita coisa ainda da Mulher Maravilha. Tem aquela questão, como ele falou, mais detalhada das reformulações, tem a questão das séries de TV, tem a participação até mesmo nos desenhos, né, no caso animados, uma animação, né, no caso um filme, tem a animação dela muito importante, mas isso fica para um outro momento, né? Tá certo? Curta a nossa página no Facebook, tá certo? Curta esse vídeo, compartilhe, né? Ative o sininho para que toda vez que a gente poste algum vídeo novo você fique sabendo no seu smartphone, né? Agradeço a você ter dado um pouquinho do seu tempo para saber um pouquinho mais sobre essa personagem muito importante. Até o nosso próximo programa. Valeu!